Se você já ouviu falar que os fundos imobiliários são um investimento que não vale a pena, porque cobram taxas abusivas que consomem o patrimônio do investidor, e quer saber se isso é realmente verdade e, afinal, quais são essas taxas, esse programa foi feito para você. Sim, é verdade que os fundos imobiliários cobram algumas taxas, afinal, um fundo imobiliário não é apenas um conjunto de ativos ali reunidos e existe por trás dos seus investimentos uma equipe que precisa ser remunerada, afinal, ninguém trabalha de graça. E existem três principais taxas cobradas nos fundos imobiliários. São elas as taxas de administração, a taxa de gestão e a taxa de performance. Começando pela taxa de administração, que é a mais importante, e às vezes essa é uma taxa que engloba também as outras taxas. Ela serve para remunerar justamente o administrador do fundo, que é aquele responsável pelas funções burocráticas necessárias a um fundo imobiliário, como, por exemplo, a organização e a convocação de assembleias para aprovação de alguma pauta dentro do fundo, alterações do regulamento e até mesmo a supervisão ou fiscalização aí das atividades dos outros prestadores de serviços, como o escriturador, o custodiante e o próprio gestor do fundo, para garantir que as atividades, os investimentos que estão sendo feitos estão dentro das normas exigidas pela CVM e pelas leis do país que podem incidir em relação a cada investimento específico. O administrador também pode ter a função de representar judicialmente e legalmente o fundo imobiliário, como, por exemplo, no ato da compra de um imóvel, é o administrador do fundo que assina ali o contrato como a pessoa que está adquirindo aquele ativo. Além disso, as demonstrações financeiras, que também são aprovadas em assembleia, e todas as comunicações com o mercado, fatos relevantes e outros comunicados não relevantes, também são de responsabilidade do administrador. Então, tudo aquilo que é burocrático, legal, é ligado à função do administrador e essa taxa serve para remunerar esses profissionais que fazem esse trabalho. A taxa de administração, ela pode ser cobrada em relação a basicamente 4 alternativas diferentes. Ela pode ser um percentual do valor patrimonial do fundo, no caso de um fundo de tijolo, por exemplo, é o valor do laudo de avaliação dos ativos do fundo. No caso, ela pode ser também um percentual do valor de mercado do fundo, ou seja, o preço a que o fundo está sendo negociado, todas as suas cotas, somando aquele valor todo, é o valor de mercado do fundo, então a taxa pode ser um percentual desse valor de mercado. Pode ser também um percentual da receita recorrente do fundo e pode ser um percentual das distribuições de rendimentos. Não existe um consenso sobre qual tipo de taxa é melhor e cada fundo escolhe a sua forma de cobrança, mas existe também, às vezes, uma progressão em que essa taxa se altera conforme o fundo cresce. Então, por exemplo, um fundo que está começando, ainda não tem tanta liquidez no mercado, não tem tantos cotistas, ele pode escolher cobrar uma taxa de administração sobre o valor patrimonial do fundo, para que tenha uma maior estabilidade na cobrança da taxa, para remunerar aí de forma mais estável o administrador e os profissionais. Conforme esse fundo passa a crescer e pode, por exemplo, fazer parte do IFIX, que é um índice que leva em consideração a liquidez das cotas e a sua negociação, e o patrimônio do fundo cresce um pouco mais, ele pode começar a cobrar a taxa em relação ao valor de mercado, o que pode ser até um pouco mais justo, porque, por exemplo, digamos que você, o cotista, comprou uma cota do fundo no seu IPO, ali no seu valor patrimonial, e aí o fundo começou a cair e assim, está sendo negociado com um desconto muito grande no mercado. Você provavelmente teve uma perda de capital aí do seu patrimônio. Então, é justo também que essa certa perda seja compartilhada pelo administrador, que pode, e caso essa taxa também englobe a taxa de gestão, que é a taxa que remunera o gestor do fundo, é importante que tenha um alinhamento de estratégia para que o fundo volte a negociar com mais proximidade ao seu valor patrimonial. Então, quando a taxa é cobrada sobre o valor de mercado do fundo, é importante que ele tenha liquidez para isso e também existe um alinhamento maior entre os ganhos, os ônus e bônus entre o cotista e entre o administrador do fundo. A taxa também pode ser cobrada sobre um percentual da receita, mas aí existe um certo problema. Apesar de ela também haver um alinhamento entre ônus e bônus cobrados e incididos sobre o cotista, sua remuneração, e sobre o administrador e o gestor, por exemplo, afinal, caso exista uma redução da receita, vai ter uma queda no rendimento do cotista, certo? E aí, se a receita a taxa de administração for cobrada sobre a receita, quando houver uma queda de receita, cai o dividendo do cotista, mas cai também a remuneração do administrador. Então, eles compartilham as duas partes as perdas incidentes. Mas existem momentos em que a queda da receita não é, de fato, sobre algum erro de estratégia, alguma má gestão, má administração do fundo, e sim um momento de mercado. Por exemplo, tivemos aí o período de pandemia em que teve uma elevação muito forte dos juros e existe naturalmente no mercado uma relação inversa aí entre juros futuros e o mercado de fundos imobiliários de renda variável, então existe uma fuga de capital muito grande para ativos de renda fixa. Isso é um movimento macroeconômico global que existe
e não é culpa de nenhuma estratégia de investimento específica. Então foi um período longo aí, de quase 2 anos, em que os fundos passaram a ser negociados aí com muito desconto no mercado e houve uma queda expressiva nos rendimentos também de muitos fundos imobiliários de tijolo, principalmente. Então, durante esse período de queda de receita, por inadimplência de devedores, por juros elevados, será que é justo a gente parar de remunerar ou remunerar muito menos aqueles profissionais que trabalharam todos os dias dentro do fundo? Imagina você chegar para o seu empregador, você trabalhou ali todos os dias do mês e ele fala para você: puxa vida, a gente foi mal de venda esse mês, não teve muita receita, não teve muito lucro, então a gente não vai pagar o seu salário esse mês. Ou então você vai receber só 5% aí do que você deveria receber. E as suas contas, seus custos são fixos. Então não é muito justo, afinal você fez o seu trabalho como tinha que ser feito. Mas o mercado não ajudou a empresa. Então é preciso que a gente leve em consideração também que o administrador e o gestor estão fazendo o seu trabalho, mas às vezes existem momentos de mercado que não ajudam a receita do fundo. E por isso, a taxa de administração totalmente atrelada à receita pode ter um pouco desse problema de não ser muito justa por parte dos profissionais que estão trabalhando por nós. E como eu falei, a taxa de administração ela pode também englobar dentro de si a taxa de gestão, que é a taxa que remunera especificamente o gestor do fundo. O gestor, diferentemente do administrador, não tem uma função burocrática, mas sim uma função mais de atuação, de gestão diretamente dos recursos, afinal, é ele que decide a estratégia que vai ser tomada nos investimentos. Qual ativo vai ser comprado, qual vai ser vendido, em qual percentual, qual a diversificação. As operações que existem dentro do fundo, os investimentos e desinvestimentos, toda essa estratégia global é determinada pelo gestor e, para isso, ele é remunerado pela taxa de gestão. Essa taxa também pode ser um percentual aí do valor patrimonial do fundo ou do valor de mercado, a depender de cada fundo, e não existe uma regra, assim, nenhuma legislação a respeito de como deve ser cobrada essa taxa, fica um pouco a critério aí dos fundos, alguns seguem de uma forma, outros seguem de outra. Mas o que às vezes pode acontecer, justamente para que aconteça esse alinhamento entre o cotista e o gestor, é, por exemplo, durante um período em que o fundo não consegue atingir uma meta de receita mínima que tenha, ou então um guidance de distribuição de rendimentos específico que o fundo quer, ele deixa de cobrar a taxa de gestão por um período específico e distribui 100% daquilo que é recebido em forma de receita, priorizando então a rentabilidade do cotista ao invés da remuneração dos profissionais, o que é uma estratégia que o fundo pode ter para mostrar seu comprometimento de melhorar a situação do fundo. Então, existe essa possibilidade que alguns fundos, às vezes, pontualmente, podem tomar. Um outro aspecto também que pode acontecer em relação a essa taxa é de que, por exemplo, um fundo imobiliário faz uma emissão, recebe um novo aporte grande de recursos, aí capta um recurso muito grande, e aqueles ativos ficam em caixa por um tempo até o fundo conseguir alocar. Os ativos que estão em caixa, eles estão ali normalmente aplicados em recursos de renda fixa, em um período de juros elevados, ok, o fundo vai estar tendo uma remuneração boa em cima daqueles ativos. Mas no período de juros baixos, como a gente já teve aí juros de 2% ao ano, aqueles ativos que estão em caixa basicamente não estão gerando remuneração para o cotista. Então, quanto mais tempo os ativos ficam em caixa, o capital fica em caixa sem ser alocado, é tempo perdido para o investidor receber aí remuneração. Então, às vezes o fundo pode não cobrar a taxa de gestão sobre o patrimônio que está em caixa. Afinal, não está tendo nenhum gerenciamento de estratégia, nenhuma escolha de ativos ali. O ativo está simplesmente, o recurso está simplesmente ali esperando ser alocado. Então, também pode acontecer do fundo não cobrar a taxa de gestão sobre os ativos em caixa, o que também mostra um comprometimento do fundo de que, para o gestor receber mais, ele tem que fazer um trabalho ativo de alocação dos recursos que foram captados. Mas aqui também é preciso fazer uma ressalva, gente, porque não tem método perfeito, é preciso analisar caso a caso. Por exemplo, caso o gestor aceite não cobrar a taxa de gestão sobre os ativos em caixa, é possível que exista um incentivo aí dele alocar rápido e aí, às vezes, alocar não na melhor oportunidade, para que possa começar a cobrar taxa em cima daquele capital. Então, às vezes é melhor que ele cobre sobre todo o ativo que ele tem, para que ele aloque assim dentro de um tempo específico nas melhores operações e não saia correndo com pressa para alocar em qualquer coisa para que passe a receber uma remuneração em cima daquele capital. Então, é preciso analisar caso a caso e a índole de cada gestor, qual o trabalho que tem sido feito, quais operações têm sido alocadas e em qual velocidade, para avaliar qual tipo de taxa que realmente compensa. E uma terceira taxa é a taxa de performance, que ela não é obrigatória, ou seja, nem todos os fundos têm ou precisam ter essa taxa, mas alguns possuem sim essa taxa, que ela serve como um prêmio para remunerar a boa performance do fundo. Muitas vezes, essa taxa de performance ela é um percentual sobre o lucro do fundo que ultrapassar aquele benchmark, ou seja, a base aí de remuneração que o fundo busca. Pode ser um percentual de CDI mais 2% ao ano, pode ser IPCA mais 6%, pode ser IMAB mais
3%, enfim, pode ser o que o fundo escolher, tá? Ele escolhe o seu benchmark de acordo com o que ele acha mais justo, segundo aí os seus ativos, a duration dos ativos, enfim, a estratégia do fundo. Então, às vezes é um percentual que ultrapassa aquele benchmark e ele passa a cobrar uma taxa a mais em cima daquilo. Esse prêmio aí seria como uma comissão, um variável, que você tem, por exemplo, no trabalho de vendas. Se você vender mais do que a sua meta, você ganha uma comissão a mais em cima daquilo que você vender. Então, mais uma vez, essa taxa de performance ela serve como um incentivo para que o gestor faça um bom trabalho e entregue uma boa remuneração. E aí, nesse caso, todo mundo ganha. Afinal, se ele entregou mais do que é a sua meta, significa que você, cotista, também recebeu mais. E é justo também que o gestor que fez esse trabalho acontecer receba mais também. Então, às vezes as pessoas se incomodam com ter mais taxas cobradas, mas essa taxa a mais que foi cobrada quer dizer que você também recebeu mais. E essas informações de qual é a taxa, qual é o cálculo da taxa, são encontradas no regulamento do fundo, às vezes também no relatório gerencial, não é obrigatório, mas alguns fundos também trazem qual é o percentual e mais detalhes sobre como é calculado estão no regulamento. Mas é claro, o Clube FI facilita a sua vida e você também encontra essas informações na página principal dos fundos lá do site do clube e vou mostrar para vocês como é. Então aqui no site do Clube FI, basta você pesquisar um fundo específico. Vou, por exemplo, pesquisar aqui o XPMOLs, que é o XPML. Quando você entra na página do fundo, é só rolar um pouquinho para baixo, que você tem diversas informações, e aqui tem uma área específica para taxa de administração. Então, para vocês verem que ela não é nem sempre uma coisa fixa. Então, aqui, por exemplo, no XPMOLs. O administrador receberá pelos seus serviços uma taxa de administração fixa e anual, composta pelos percentuais da tabela abaixo, em relação a 1/12, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do fundo, ou sobre o valor de mercado do fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar no período índices de mercado cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez da cota e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas, como, por exemplo, o IFIX. Então, você vê que quando o fundo ele começa sendo cobrado uma taxa de administração sobre o valor do patrimônio líquido do fundo, e caso aí o fundo passe a integrar o IFIX, por exemplo, que é o caso do XPMOLs, a taxa passa a ser cobrada sobre o valor de mercado do fundo, então tem essa alteração. E a taxa segue aqui uma tabela progressiva. Então, caso o patrimônio do fundo. E aqui também consta, né? Que já está incluída a taxa de escrituração e gestão nessa taxa aqui cobrada pelo XPMOLs. Então, como eu falei, todas as taxas estão inclusas numa única, e aí acontece a distribuição dentro do fundo. Então, aqui, para fim do cálculo previsto, caso o patrimônio do fundo seja até 500 mil, será de 0,95% sobre isso ao ano. Caso o fundo tenha um patrimônio de 500 mil a 1 milhão, a 1 bilhão, na verdade, será de 0,85% ao ano, e acima de 1 bilhão, que já é o caso atual do XPMOLs, passará a ser uma taxa de 0,75% ao ano. Então aqui a gente já tem como que é calculada essa taxa, qual que é o percentual da taxa e como que é essa alteração e se está incluso dentro dela já as taxas de gestão, de escrituração, ou se essas taxas são separadas. Então aqui a gente tem também quanto que foi pago no ano de referência já, o que esse valor corresponde ao patrimônio contábil do fundo e sobre o valor de mercado do fundo. Então isso aqui seria o que já foi pago de taxa até o presente momento. Mas como eu falei, também pode ter informações a respeito da taxa de performance dentro do relatório gerencial dos fundos. E aqui vou pesquisar o TRXF11, vou vir aqui em comunicados, vou baixar o último relatório gerencial. E aqui, logo na segunda página, a gente tem informações básicas e aqui já consta a taxa de administração, que é de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. E aqui não diz, não especifica se está incluso nessa taxa de administração também a taxa de gestão, mas imagino que sim. E a taxa de performance é de 20% ao ano, daquilo que excedeu os rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6% ao ano. Então, aqui a gente tem a taxa de performance, que é tudo aquilo que superar o benchmark, 20% do que superar vai ser cobrado em taxa de performance e o restante distribuído aí para os cotistas do fundo. Então a gente viu que sim, são cobradas diversas taxas nos fundos imobiliários, mas isso quer dizer que esse ativo não vale a pena? Na minha visão, não. Afinal, ninguém trabalha de graça. E caso não fossem cobradas essas taxas, não teria ninguém disposto a fazer o trabalho de gestão e administração dos fundos, e aí eles provavelmente deixariam de existir. E aí, nesse caso, eu, como investidor pessoa física, não conseguiria ser dona de um shopping, de 50 shoppings do país, de 5 lares corporativas na Faria Lima, de empreendimentos residenciais, enfim, toda essa diversificação de investimento imobiliário, sem a estrutura dos fundos, eu não teria acesso. Tendo os fundos, é preciso que tenham os times que trabalham
para mim, dentro deles e deem essa estrutura. E por isso esses profissionais precisam ser remunerados. Além disso, o que a gente recebe de rendimento, de dividendo do fundo, já vem líquido de todas essas taxas cobradas. Então já vem líquido no caso da taxa de gestão, taxa de performance, caso acidente, da taxa de administração, já vem tudo isso limpo. E mesmo assim, a gente tem uma rentabilidade aí, a depender de cada fundo, mas entre 0,8% ao mês, por exemplo, em cima do valor investido. Isso líquido de imposto de renda. Então, na minha visão, compensa sim, porque o que a gente tem de cálculo de rentabilidade já vem líquido de taxas. E, além de líquido de taxas, não é demais falar, líquido também do trabalho que é gerenciar os ativos e imóveis, tanto burocraticamente, que é a função do administrador, e na parte de gestão de estratégia, que é o trabalho do gestor. Então, nesse caso, sim, os fundos possuem taxas porque tem uma estrutura enorme que garante que esteja sendo cumprida uma boa estratégia dentro das leis, dentro das normas e comunicando isso com transparência para todos nós investidores. Então, por isso existem essas taxas para remunerar esses profissionais. E caso elas sejam excessivas, e caso tenha algum fundo que você não concorde, por exemplo, com o percentual de taxa ou a forma que é cobrado, hoje a gente tem tanta diversidade de ativos que é simples, é só não investir mais nesse e escolher um próximo. E claro, o mercado vem se adaptando para taxas cada vez melhores que estejam mais em linha com o objetivo dos investidores. Então, como eu falei, cada vez mais fundos têm aderido uma taxa em relação ao valor de mercado e não ao valor patrimonial, para que seja aí mais justo, mais próximo do investidor, e isso só pode acontecer com o aumento da liquidez desse mercado e o crescimento do mercado de fundos imobiliários. Então, hoje, além de taxas mais justas, a minha visão, também temos cada vez mais opções como investidores para escolher fundos que tenham cobrança de taxas e comunicação mais em linha com aquilo que a gente quer e que a gente precisa, que faça sentido para a nossa carteira de investimentos. Então, espero ter esclarecido aqui alguns pontos mais importantes dessas taxas, quais são e por que eu não acho que elas são abusivas e sim, elas remuneram profissionais que precisam ser remunerados. E até a próxima. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou você é assinante do clube, deixa lá no fórum do Clube FI com Research. E caso queiram mais informações, é só acessar o site do clube, pesquisar o fundo que você queira ler, e ali já tem a descrição da taxa, o que está incluso, ou no relatório gerencial também, algumas informações a mais sobre a taxa de performance, e mais detalhes você encontra no regulamento do fundo, que também pode ser baixado ali dentro do site do Clube FI. Basta pesquisar o regulamento lá nos comunicados do fundo específico. Até uma próxima!